quinto ano, aqui é a professora Cris. Nós estamos aqui em mais uma aula de língua portuguesa, mas antes de iniciar a aula, eu tenho um recadinho para você. Essa semana eu mandei uma atividade que lá no livro de Almanaques de Datas Culturais, que é um livro de datas comemorativas. Então lá no livro, na página 18, nós vamos falar sobre o Dia Nacional do Desafio. Então, o que seria esse dia, né? Então, o Dia do Desafio, ele foi criado, né, para incentivar as pessoas a realizarem atividades físicas, né? Então, sabe-se que a prática da atividade física aumenta a expectativa de vida, melhora o humor, contribui para a prevenção de várias doenças, além da autoestima das pessoas. Então, a professora aqui vai desafiar você. O que eu quero? Que vocês gravem um vídeo com alguma atividade física aí com vocês, a sua família. Então pode ser uma dança, pode ser uma atividade mesmo esportiva, desde que vocês façam em família. E aí eu quero que vocês postem nas redes sociais, pode ser no Facebook, e marque o colégio e use a hashtag Desafio Quinto Ano. Então essa semana nós vamos agitar aí a turma e eu quero ver o vídeo de todo mundo, tá bom? Combinado? Então tá. Então vamos lá para a aula de língua portuguesa. Aula de língua portuguesa, assunto gráficos. É estranho, né? Olhar gráficos na aula de português, né? Mas o que são esses gráficos, gente? Então, gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos. Então, de maneiras diferentes assim, facilitam a compreensão dos mesmos. Então, existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de colunas e linhas circulares. Então, assim como os textos que nós lemos, textos científicos, de reportagem, né, narrativas, o gráfico também é uma tentativa de se expressar. Então, quando a gente vê um gráfico, a gente também tem uma leitura, a gente também tem uma mensagem, né, que ele quer passar para nós. Então, existem várias formas de se transmitir informações. Então, algumas delas são mais adequadas do que as outras. Então, em razão do que se quer comunicar. Então, tem umas, dependendo do que você quer passar, existe a melhor forma de se passar algum tipo de informação. Então, em outras palavras, dependendo da natureza da informação, então existe tratamento específico, né? Então, no caso da informação em que se deseja a comparação de dados numéricos, né, o gráfico é uma forma recomendável. Então, lá no livro de vocês vão abrir aí comigo o livro, na página 19. Dá uma olhada aí, eu trouxe o gráfico que consta lá na página 19. Então, o que é essa informação? O que esse texto está passando para a gente, né? A população brasileira chega a 2008 milhões. Então, isso aqui é um dado lá do IBGE. O que é o IBGE? É a sigla do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o que está mostrando aí para a gente? Ela aponta que o país terá mais idosos do que jovens em 2060. Então, como que ela vai passar essa informação? Então, ela está mostrando assim, ó, através de gráfico. Então, assim, tem a média geral, tem homens e mulheres. Então, o primeiro ponto que a gente vê nesse gráfico é que está passando a informação da população brasileira. O segundo, qual é o período representado na amostragem do gráfico? Então, qual o período, qual o tempo? Então, olha aí, na primeira coluna, a gente vê 2018 a 2060. Então, esse é um outro dado que a gente identifica aí nesse gráfico. Então, o que indica o número de 2008 milhões no título de reportagem? O que está falando aí nesse título? Está falando que a população brasileira, né, em 2018 tinha 2008 milhões. Então, é o número de habitantes no Brasil, tá trazendo essa informação aí no título. Então,
Que palavra possibilita concluir que a informação numérica presente no título atual está falando aí em relação à data de sua publicação? Então, qual que é, gente? É a forma verbal, né? Chega, vem. Aí onde ele fala cada vez mais velha, a população chega, a população brasileira chega, tá? Então, para vocês treinarem, né, sobre o que o gráfico traz pra gente, então nós temos as atividades da página 19 e da página 20. Então, deem uma lida nas perguntas com atenção. Eu peço que vocês estudem num lugar silencioso, calmo, que vocês não tenham nada para dispersar vocês, tá bom? Porque é uma aula curta, gente. Então, vocês precisam prestar bastante atenção para vocês não se perderem, tá bom? Então, respondam as questões, tá? Que tá falando sobre este gráfico. E aí, o livro, na página 21, ele traz uma reportagem, né? Uma ideia para vocês aí de um trabalhinho. Então, fala assim, agora que você já leu vários textos sobre idosos, é a sua vez de escrever uma reportagem sobre o assunto. Então, você viu que no livro, os primeiros textos que nós lemos estavam falando sobre os idosos, né? Então, o que eu quero que vocês façam? É um trabalhinho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma reportagem, vão fazer um texto, uma reportagem, vão escrever sobre esse assunto, sobre os idosos. Então, uma dica para vocês vocês vão falar quais são os direitos deles, né? Quantos são esses idosos hoje, assim como a gente viu no gráfico. Então, vocês vão criar uma reportagem, um texto de uma reportagem, tá? Escrevam. Faça a produção aí, crie, pesquise, você tem a oportunidade de pesquisar aí na internet algumas informações que vocês queiram passar. Então, o que você aprendeu assim sobre os idosos, você pode colocar, tá? Então, o que vocês vão fazer? Façam no caderno de vocês, escrevam essa reportagem, né? Faça bonitinho, escreva com uma letra legível. Eu tenho percebido através das atividades que o capricho com a letra, caiu bastante. Então, caprichem nas atividades, na hora de escrever, escreva corretamente, não esqueça que o E é diferente do I, né? Como alguns alunos aí fazem essas trocas. Então, faça bem bonito, escrevam, mandem para mim, pode ser no seu caderno mesmo, mas que tenha pelo menos assim, uma quantidade, não faz assim 3 linhas, faça um texto, tá? E que traz essas informações pra gente, tá certo? Então, faça um exercício, faça o seu trabalho, tá? E aí a gente se encontra na próxima aula de português, tá bom? Beijo!